Bom dia. Bom dia a todos. Bem, estando presente os desembargadores Evanildo Coelho e José Severino Barbosa. José Severino Barbosa, desembargador em substituição ao desembargador Paulo Augusto, composta a segunda turma da primeira Câmara Regional de Caruaru, sob a minha presidência, em razão da esfera do Dr. Paulo, desembargador Paulo Augusto, declaro nesta data instalada a 15ª sessão ordinária. Registro inicialmente a presença dos procuradores de justiça, doutora Natália Maria Campelo e doutor André Felipe Barbosa de Menezes. Antes de iniciarmos a sessão, submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da sessão anterior e indago se há algo a ser retificado. Não havendo ajustes ou objeções, declaro homologada a referida ata. Nós temos 78 processos. Declaro instalada a 15ª sessão ordinária da segunda turma da Câmara Regional de Caruaru. Nós temos 78 processos em pautas para julgamento, sendo que 2 com pedido de sustentações orais. Certo? Antes, eu declaro que os processos de ordem 61 da pauta, número é um HC 1439-08/2025, de relatoria do desembargador Evanildo Coelho, e o de 65 da pauta, um desaforamento, de número 3729-30/2024, de minha relatoria, serão retirados de julgamento a pedido das respectivas relatorias. Declaro ainda que o processo de número 35 da pauta, um HC de número 806-94/2025, de relatoria do desembargador Evanildo Coelho, será retirado de pauta de julgamento após pedido de adiamento pelos advogados. Apresentado o pedido ao desembargador relator, este foi deferido, sugerido que o processo seja incluído na sessão de 27 de 5 de 2025. Aqui às 13 horas. Essa é uma extraordinária, será às 13 horas, dia 27 de 5 de 2025. Declaro ainda que o processo 57, uma apelação criminal de número 160, 160-30, de 62/2021, após ciência do voto do relator no painel, o desembargador Paulo Visto pediu vista dos autos. No caso, não, isso aqui seria depois, posteriormente, né? Eu vou pedir vista dos autos, já estou adiantando que vou pedir, certo? Então, nós vamos passar aos processos. Chegou? Pronto. Nós vamos passar aos processos que têm sustentações orais, que são 2, e pela ordem de preferência, o habeas corpus, certo? Então, nós vamos chamar o habeas corpus de número 42, de ordem da pauta. O número é 1276, dist 28/2025. Relator, desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho. O advogado, doutor Fausto Ottoni de Lima Parísio. E, representando a parte, Alain Carlos Batista dos Santos. Por questão formal e regimental, o nobre defensor vai... O senhor vestimenta. Bem, doutor, o senhor, por questão formal e regimental, declina o nome completo, o número da ordem, bem como a parte que representa. E, se dispensar o relatório, Vossa Excelência pode dar início às suas sustentações. O senhor tem 10 minutos, certo? E vai estar cronometrado ali no painel. Ok. Fausto Ottoni de Lima Parísio, OAB Pernambuco 29.414, dispenso o relatório. Com a palavra. Inicialmente, antes, quero cumprimentar a cada um dos nobres desembargadores aqui presentes,
o ilustre membro do Ministério Público, os servidores e os aqui presentes. Trata-se de HC impetrado a favor do paciente Alan Carlos Batista dos Santos. Nobres julgadores, trata-se de uma situação incomum. Trata-se de uma situação que foge à normalidade. Tendo em vista os inúmeros vícios, as inúmeras nulidades e nulidades flagrantes e patentes que existem no processo de origem, pelas seguintes razões. Consta o inquérito policial que o paciente supostamente teria trocado tiros com a polícia e tendo sido preso em flagrante pelo suposto delito de adulteração de chassi de veículo automotivo. Entretanto, felizmente, nenhum dos policiais foram atingidos, tampouco a viatura. Porém, o paciente Alan Carlos de Oliveira foi atingido por um tiro no seu maxilar. Tiro este que literalmente destroçou seu maxilar, sendo necessário fazer uma cirurgia de urgência no Hospital Regional do Agreste, tendo ele ficado internado por vários e vários dias. Inclusive fazendo uso de sonda. Entretanto, mesmo meu cliente, mesmo o paciente hospitalizado, cirurgiado, meu cliente ficou algemado durante todo esse tempo. Ora, isto por si só já ofende de forma clara, já ofende de forma peremptória a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que é nula o uso de algema e, consequentemente, é nula a prisão ou o ato processual quando a algema não é usada nos casos previstos, ou seja, risco de fuga, resistência à ordem ou risco da integridade física do algemado ou de outras pessoas. Mas, como eu disse, o paciente ficou algemado durante todo esse tempo que ele ficou internado, mais de 10 dias. Ademais, outra nulidade, outra patente ilegalidade ocorreu nesse procedimento, onde o juízo, a autoridade coatora, realizou a audiência de custódia, pasmem, sem sequer ouvir o autuado. O Ministério Público enviou o parecer para o processo da comarca de Vertentes, já pedindo a decretação da prisão preventiva, onde o juiz sequer ouviu o autuado, onde sequer o juiz ouviu a defesa. O juízo de Santa Cruz, quando teve depois a segunda audiência, apenas para constatar a legalidade da prisão preventiva, apenas homologou. Por si só já evidencia a patente ilegalidade. Essas duas situações que não são corriqueiras, essas duas situações que não são do cotidiano da advocacia criminal e de quem trabalha nesta área, já por si só já enseja uma grave nulidade que deve ser, sim, sanada por Vossas Excelências. Eu entendo perfeitamente e o meu entendimento é com base nas mais variadas e na remansosa jurisprudência dos variados tribunais do país que deve, sim, ser relaxada a prisão do paciente Alan Carlos, tendo em vista a patente ilegalidade. No HC, foi trazidos inúmeros habeas corpus, bem como algumas citações doutrinárias que evidenciam esta ilegalidade. O Ministério Público, ao se pronunciar sobre este habeas corpus, opinou pela concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a sua grave situação de saúde. Há no habeas corpus aí todas as fotos como o paciente ficou no hospital, usando sonda, sem poder abrir a boca, sem poder falar, sem poder se alimentar, e ainda está sem poder se alimentar de alimentos sólidos, sendo preciso também fazer várias e várias fisioterapias para conseguir retomar a capacidade de mastigação e a capacidade de fala. Tudo isso, volto a dizer, está devidamente documentado no processo, devidamente documentado neste habeas corpus, que atesta a sua grave e delicada situação de saúde. Volto a dizer que o paciente vai precisar fazer outras e várias fisioterapias, talvez precise fazer de outra cirurgia. Isto tudo documentado pelos laudos médicos
entregues pelo hospital. Por isso, o Ministério Público pediu a prisão domiciliar do paciente. Caso Vossas Excelências não entendam pela legalidade da prisão, a defesa de Alan Carlos requer a concessão da revogação da prisão preventiva, tendo em vista que urge destacar que o paciente nunca foi preso, nunca foi processado, nem quando era de menor, é trabalhador, trabalhou de Uber, trabalha de pintor, trabalha de motorista profissional. Então, não estão presentes nenhum dos requisitos da prisão preventiva do artigo 302. Caso o paciente seja solto, o paciente não vai fugir, tendo em vista até a impossibilidade de sua condição física, não irá tumultuar e não irá causar nenhum transtorno à instrução, pelo contrário, quem mais quer figurar no processo para mostrar sua inocência é o próprio paciente, e a sua liberdade não se mostra uma afronta à garantia da ordem pública, tendo em vista não ter nenhum histórico de delitos e também devido à sua situação física que o inviabiliza de praticar qualquer crime futuro. Então, a defesa reprisa que o processo em análise tem duas ilegalidades patentes, flagrantes e gravíssimas. Quais são? Primeiro, o uso das algemas de forma indevida de um paciente que tinha sido levado um tiro na boca e que estava cirurgiado e fazendo uso de sonda, e mesmo assim algemado no pé da cama. E a segunda ilegalidade é a realização da audiência de custódia perante a ausência do custodiado. O juiz simplesmente decretou a prisão preventiva com base tão somente num parecer do Ministério Público, sem qualquer manifestação de defesa de advogado constituído e tampouco sem ouvir o próprio custodiado. E, por fim, requer-se de forma subsidiária, caso Vossas Excelências não entendam pela legalidade da prisão, a concessão da prisão domiciliar e a consequente revogação da prisão preventiva. Nestes termos, pede deferimento. Muito obrigado. A misericórdia, a graça e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Obrigado, doutor. Como vota o insigne relator? Inicialmente, gostaria de saudar Vossa Excelência, desembargador Paulo Vitor. Parabéns mais uma vez pela presidência desta turma. Queria saudar também o eminente desembargador José Severino, amigo de longas datas, da infância e juventude, e agradecer a sua presença nesta turma, desembargador Severino, em substituição ao eminente desembargador Paulo Augusto, que acredito que deva estar retornando hoje de viagem. Quero aqui também externar minha saudação inaugural à doutora Natália, eminente procuradora de Justiça, e ao doutor André Felipe, também procurador de Justiça, estender essa minha saudação aos serventuários da Justiça, a nossa querida Simone, aos assessores, Lucas, a Força Pública, aos colaboradores e, em especial, minha saudação ao doutor Fausto, pela brilhante forma como apresentou a sustentação oral em prol do senhor Alan Carlos Batista dos Santos. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus impetrado impetrado por Fausto Ottoni de Lima Parísio, advogado, em favor de Alan Carlos Batista dos Santos, objetivando em síntese a revogação da preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vertentes, ou a substituição por medidas cautelares diversas, ou ainda a prisão domiciliar. Como relatado, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14 e 15 da Lei do Desarmamento e artigo 311, parágrafo 2º, 3 do Código Penal, após flagrante ocorrido em 28 de março de 2025. Durante a abordagem policial, sofreu grave lesão por arma de fogo no rosto, tendo sido submetido à cirurgia, encontrando-se com traqueostomia, debilidade funcional e alimentação enteral. O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento legal, sustentando a
nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por ausência da audiência de custódia. B, ilegalidade do uso de algemas durante o internamento. C, incompatibilidade da condição clínica do paciente com o cárcere. E D, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Após a análise detida dos autos, eu entendo que a ordem deva ser denegada pelos motivos que passo a expor. No que concerne a alegada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou expressamente a impossibilidade da realização do ato em razão do estado de saúde do paciente, determinando sua realização após a alta hospitalar, conforme consta da decisão impugnada. É uníssona a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em situações excepcionais nas quais o custodiado encontra-se impossibilitado de comparecer à audiência de custódia em razão da internação hospitalar, a postergação da realização do ato não implica necessariamente em nulidade absoluta, desde que preservados os direitos fundamentais do preso. E, nesse sentido, senhor presidente, eu trago aqui arestos do Superior Tribunal de Justiça e peço vênia para não lê-los, mas os senhores já tiveram acesso ao meu voto e no voto já estão inseridos as jurisprudências referentes as quais eu citei. Nesse sentido, o artigo 1º do parágrafo 4º da Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, aspas, estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida a sua condição de saúde ou de apresentação. No caso em tela, como bem explicado pelo doutor procurador do paciente, houve uma fratura de maxilar, né, o que provavelmente impossibilitou inclusive a comunicação do próprio acusado para efeito de audiência de custódia. Destarte, não há que se falar em nulidade por ausência de audiência de custódia quando sua não realização decorre da impossibilidade fática devidamente justificada, tendo sido determinada para momento posterior à estabilização do quadro clínico do custodiado. Quanto à alegação de ilegalidade do uso de algemas durante a internação hospitalar, constata-se que a autoridade impetrada fundamentou a necessidade de manutenção da contenção em razão da periculosidade concreta demonstrada pela conduta do paciente que participou de confronto armado com policiais, portava arma de fogo e conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, além de possuir antecedentes criminal por receptação dolosa. A súmula vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal estabelece que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade de prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ora, no caso em exame, o juiz ACOR determinou que a utilização das algemas fosse compatibilizada com o tratamento médico necessário, devendo a escolta policial adotar medidas para conciliar a segurança com o adequado atendimento de saúde do custodiado, o que atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pelo enunciado sumular anteriormente referido. Em relação à suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifique que a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, apontando elementos concretos que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tais como a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo uso de arma de fogo,
pela prática de disparos em via pública, pela condução de veículo produto de crime com sinais identificadores adulterados e pelo modus operandi que revela organização e planejamento para a prática criminosa, bem como pela existência de anotação criminal anterior, indicando possível reiteração delitiva. No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em que pese o estado de saúde do paciente, inspire cuidados, não vislumbro neste momento processual, e aqui volto a repetir, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem a incompatibilidade absoluta entre a condição clínica e a manutenção de sua custódia, mormente considerando que o paciente já se encontra internado e sob assistência médica adequada, havendo determinação expressa do juiz impetrado, para que a escolta policial viabilize o tratamento necessário, inclusive com autorização para acompanhamento familiar durante a internação. Todavia, em caso de alta hospitalar, caso a situação de saúde permaneça a mesma e o ambiente carcerário não se mostre adequado para os cuidados que o paciente irá necessitar, deverá o magistrado singular analisar imediatamente a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias fáticas supervenientes e o dever de preservação da dignidade humana da pessoa. Por fim, ressalto que a gravidade concreta da conduta imputada, somada aos elementos probatórios colhidos até o presente momento, apontam para a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, a qual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Diante do exposto, senhor presidente, voto pela denegação da ordem, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, devendo, com a seguinte anotação, devendo o magistrado singular, em caso de alta hospitalar e permanência do atual quadro clínico, avaliar imediatamente a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar. É assim como me manifesto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Evanildo. Bem, Vossa Excelência vota pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo essa decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, devendo o magistrado singular, em caso de alta hospitalar e permanência do atual quadro, avaliar imediatamente a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar. Como vota desembargador José Severino Barbosa? Eu acompanho na íntegra o voto do desembargador Evanildo. Obrigado, desembargador José Severino. Bem, eu também tenho a mesma linha de direção, eu acompanho integralmente, pedindo vênia ao eminente doutor Fausto. Viu? Então, sendo assim, eu proclamo o resultado. A turma, a unanimidade de votos, denega a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Um bom dia, um bom trabalho a todos. Obrigado. Bem, dando continuidade, nós temos ainda uma sustentação, um processo de sustentação de número 1 da pauta. É o processo número 1529, distrito 84/2021, um agravo interno da apelação civil. O relator, desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho. Advogado da Maria Eduarda Arruda de Siqueira Santos, né? Advogado. Bem, ela está presente? Está por vídeo, Sim, né? Estou por vídeo. Deixa eu ver aqui, doutora. Pronto, doutora Maria Eduarda. Bem, a senhora está com a palavra. A senhora, por questão formal e regimental, declina o nome completo, número de ordem, bem como a parte que representa, e se dispensa o relatório. Caso Vossa Excelência dispense o relatório, pode dar início à sua sustentação e a senhora teria 10 minutos e vai ficar 15 minutos, né? De apelação. 15 minutos vai ficar no painel, viu? Perfeito. Aí, com 2 minutos antes, eu informo para a senhora, tá bom? Perfeito. Me chamo Maria Eduarda Arruda de Siqueira Santos, OAB 54.427, sou advogada da Compesa e dispenso o relatório. Pois não, com a palavra. Inicialmente, gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, na pessoa do senhor presidente, os demais membros aqui presentes. Cumprimento ainda o representante do Ministério Público, doutor André, serventuários da Justiça e demais colegas advogados que se fazem presente aqui nessa sessão de julgamento.
Pretendo ser breve. Trata-se de um agravo interno interposto pela Compesa, em face da decisão monocrática do ilustre desembargador relator, que condenou a Compesa, juntamente com o município de Belo Jardim, implementar, no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, o sistema de esgotamento sanitário nas áreas que não foram ainda contempladas no município de Belo Jardim, mais especificamente no bairro de Gameleira. E o fundamento da adesão foi pautado, né, na proteção ao meio ambiente como direito fundamental, e também tema 698 do STF, que estabelece que, em caso de omissão injustificada, uma omissão inconstitucional, ilegal, é possível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. E também em casos de uma ausência grave do serviço. E o que eu pretendo demonstrar, Vossas Excelências, é que, na verdade, não existe uma omissão injustificada, ilegal, grave. Na verdade, não existe omissão. O que existe é o cumprimento do novo marco legal de saneamento básico. Senhor presidente, eu acho que... Perdão, doutora Maria Eduarda, a senhora, se puder, me desculpe, senhor presidente, porque faltou o áudio, cortou o áudio aqui da doutora Eduarda. Se ela puder repetir o seu pensamento anterior, seria interessante para que a gente possa ouvir. Muito obrigado. Perfeito. Então, voltando mais um pouco, a decisão monocrática ela foi fundamentada no tema 698 do STF, que estipula que, em caso de omissão grave, injustificada, a ausência do serviço também grave, há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. E o que eu pretendo demonstrar a Vossas Excelências é que não existe omissão por parte da Compesa injustificada, grave. Na verdade, não existe omissão. O que existe é o cumprimento do novo marco legal de saneamento, que estipula a necessidade de haver a expansão do sistema de esgotamento sanitário no estado de Pernambuco e, no caso em específico, do município de Belo Jardim, de forma progressiva, observando fluxos, etapas, até porque é inviável no aspecto operacional, pessoal, econômico e financeiro haver essa expansão de uma única vez. Então, especificamente o município de Belo Jardim já recebeu um investimento de 69 milhões, já que eles foram contemplados com a PSA Ipojuca, que é o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, que na primeira etapa estava prevista que houvesse a expansão de 30% do sistema de esgotamento no município. E houve essa expansão, já está em fase de pré-operação, ou seja, em fase de teste, e com a devida construção da estação de tratamento de esgoto na localidade. Haverão etapas seguintes para que haja a expansão desse sistema nos demais bairros, mas é necessário ser feito por etapas, como eu disse, por uma questão operacional, pessoal, econômico e financeira. É importante lembrar, Vossas Excelências, que a Compesa é uma sociedade de economia mista, dos quais 99% das ações é do Estado. Então, a decisão judicial que determina, priorize um determinado bairro, priorize um determinado município, das duas, ou vai acontecer uma alocação de recurso de uma obra que está na iminência de acontecer para alocar recursos para a obra do município de Belo Jardim, consequentemente, uma população vai ficar desassistida para dar prioridade à outra. E, ao fim e ao cabo, isso também pode gerar reflexos na tarifa da Compesa, até mesmo na tarifa social. Então, assim, o que nós defendemos é a gravidade de uma intervenção nesse cenário de cumprir etapas do novo marco legal de saneamento básico. Uma comparação que eu faço, entendo que a dimensão é completamente diferente, mas eu acho que é interessante trazer a Vossas Excelências, uma hipótese do Tribunal de Justiça receber um estudo, uma ordem, que determine a necessidade que todos os fóruns do Estado de Pernambuco, que inclusive o prédio do Tribunal de Justiça, Paulo Batista, haja uma reforma de toda a rede elétrica. Absolutamente, a diretoria de infraestrutura, né, do Tribunal de Justiça, ela não poderia fazer isso de uma única vez. Haveria necessidade de ter um fluxo de organograma, né, de obras. Então, não é diferente, entendo que as condições são completamente diferentes, mas não é diferente da Compesa, que também se está para projeto, se está para empresa, Então, doutora Maria Eduarda, eu acho que a senhora, falando mais pausadamente,
talvez fique melhor, porque a gente não está escutando muito bem, não, viu? Não sei se é mais próximo do microfone ou... Não, perdão. Então, desejam que eu repita? Ótimo, Não, tá bem. Pode continuar. Okay. Então, é nesse cenário que nós entendemos que é preciso respeitar o novo marco legal de saneamento, porque absolutamente, quando existe a decisão no sentido de revisar o planejamento atual para incluir o bairro de Gameleira, que é esse do município, nas próximas etapas do sistema de esgotamento e apresentar justificativas outras, se não for possível incluí-la, que não sejam orçamentárias, ignora o planejamento que já existe para contemplar, né, o bairro ou futuros outros etapas, outros bairros, em detrimento dos que também estão em situação grave. Né? E a questão orçamentária é indissociável à viabilidade técnica. Né? O que inviabiliza ser expandido de uma única vez não é só a questão orçamentária, é a questão pessoal. Não existe pessoas para expandir de uma única vez. Então, nosso pedido principal é que seja mantida a sentença de improcedência, né, no sentido de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário neste ato discricionário, né, do poder Executivo, né, da companhia. Em caso de não ser provido nesse sentido, que haja ao menos a expansão desse prazo, porque é inviável implementar um sistema de esgotamento sanitário em áreas ainda não atingidas em 180 dias. Repito, uma situação semelhante. Se houver a necessidade de solicitar uma cadeira, uma mesa dos gabinetes de Vossa Excelência da DIRIEST, a Diretoria de Infraestrutura, não vai ser feito em pouco tempo. Existe um fluxo. Então, é basicamente essa reflexão que eu trago a Vossas Excelências, entendeu? E, então, é nesse sentido que a Compesa reitera o pedido de manutenção da sentença de improcedência, reformando a decisão monocrática, e, caso não seja possível, que seja expandido o prazo de 180 dias para implementar por inviabilidade econômica, financeira, pessoal, logística. Muito bom dia a todos e obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Bem, concluída a sustentação oral, peço o voto do insigne relator, desembargador Evanildo Coelho. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Mais uma vez, reitero minha saudação a Vossa Excelência, desembargador Paulo Vitor, ao desembargador José Severino, aos procuradores Natália e André Felipe, e agora minha saudação especial à doutora Maria Eduarda. Inicialmente, parabéns pela desenvoltura na exposição dos argumentos da agravada, né? E também quero parabenizá-la pela gravura que está atrás de Vossa Excelência, muito bonita. Estava vendo aqui em tela maior, né? Mas além de prestar atenção à gravura, eu prestei bastante atenção, obviamente, ao discurso de Vossa Excelência. Eu vou pedir vênia aqui, senhor presidente, para fazer um resumo do meu voto, que já foi lançado e os senhores já tiveram acesso, a minha proposta aqui de ementa, e porque entendo que esse caso também não exija a leitura completa do voto, que está por demais extenso, e nós já tivemos situações semelhantes aqui nesta turma. Senhor presidente, o caso em exame é um agravo interno contra a decisão que, em sede de remessa necessária em ação civil pública, determinou medidas para implementação de sistema de esgotamento sanitário na rua Assis Firmino, no bairro Gamileira, no município de Belo Jardim, aqui em Pernambuco, em face da omissão dos entes públicos responsáveis. Há 3 questões em discussão. A primeira, verificar a legitimidade passiva da Compesa. A segunda, analisar a alegação de perda superveniente do objeto da ação. E, por fim, examinar a possibilidade da intervenção judicial em políticas públicas de saneamento básico frente à omissão administrativa. Pois bem, eis as minhas razões de decidir. A Compesa, como concessionária do serviço público de saneamento básico, possui legitimidade passiva de causa, pois tem um dever legal de universalização progressiva do serviço, conforme a Lei 11.445 de 2017, independentemente de o bairro ainda não ser atendido pela rede de esgotamento sanitário. Não há perda superveniente do objeto,
uma vez que inexistem elementos probatórios suficientes que comprovem a resolução definitiva e adequada da problemática de saneamento básico na localidade pelos entes públicos. É legítima a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como saneamento básico, quando configurada a omissão ou deficiência grave do serviço, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 684612, é o tema 698. O saneamento básico, por sua conexão intrínseca com o direito ao meio ambiente equilibrado, Constituição Federal, artigo 225, e à saúde pública, reveste de fundamentalidade material, integrando o núcleo essencial, no mínimo existencial. A reserva do possível não pode ser invocada para perpetuar omissões estatais que comprometam o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente quando as medidas determinadas preservam a discricionariedade técnica da administração pública. Então, senhor presidente, diante de todo o exposto, o meu voto foi pela negação de provimento, em negar provimento aos agravos internos e com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa na conformidade do que foi escrito. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Evanildo Coelho. Bem, Vossa Excelência voltou para negar provimento aos agravos internos, mantendo-se a inalterada decisão recorrida com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa nos termos do parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC. Como voto do desembargador José Severino Barbosa? Eu acompanho o voto do desembargador relator. Eu também, na mesma linha de direção. Então, eu proclamo o resultado da turma à unanimidade de votos, nega provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a presença da doutora Maria Eduarda e tenham um bom dia. Muito obrigada, excelências. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, nós temos aqui um pedido de preferência, certo? Não vai ter sustentação oral, não é isso? Não. Aí, como preferência, o processo número 1423 é o processo 60 da pauta. De número 60? O 60 da pauta. Deixa eu procurar aqui também. Pronto. Foi que o advogado pediu agora, é uma preferência, certo? Não vai ter sustentação oral. É o 60 da pauta, de relatoria do desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho, o advogado doutor José Elmo da Silva Monteiro, a parte que representa Clodoaldo José Barbosa e Felipe Augusto Souza. É um habeas corpus. Eu passo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. E o meu voto foi pela denegação da ordem. Pela denegação da ordem, eu pergunto como voto do desembargador José. Se eu não, né? Já estou pronto. Então, a turma, a unanimidade, denega a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Bem, nós temos... não temos mais sustentação oral, mas nós temos um processo aqui, o processo de número 78, que é de minha relatoria, certo? É o processo 366, distrito 33/2024, é um habeas corpus. Foi impetente a Defensoria Pública em favor do paciente, certo? Eu posso até passar para ele, ou podia dizer que vi, né? Meu voto estava denegando a ordem, mas atento ao voto proferido já em painel aqui pelo eminente desembargador Ivanildo Coelho, eu refluí,
certo? No sentido de acompanhar a divergência. Então, eu proclamo o seguinte resultado. Após o voto de divergência do desembargador Evanildo Coelho, o desembargador relator reflui ao seu entendimento e, assim, a turma, a unanimidade, concede parcialmente a ordem. Eu já verifiquei que o desembargador José Severino já acompanhou também o voto divergente, certo? Para fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Heraldo Severino da Silva, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas na audiência de custódia, autorizando o juízo de origem a adaptá-las, se necessário, com observância do artigo 282 do CPP, nos termos do voto divergente do desembargador Evanildo Coelho, que lavrará o acordo. Bem, não é isso? Não, né? Bem, não existindo determinadas sustentações, determinadas preferências, não existindo mais sustentação oral e verificando que os votos dos demais votos já foram laçados nos processos em pauta para julgamento, não havendo divergência, tenho por considerar todos julgados. E, nessa esteira, faço uma proclamação geral nesses termos. Quanto aos demais processos da pauta, considerem-se todos julgados à unanimidade nos termos dos votos do relator. Em sendo assim, eu franqueio a palavra, que nós vamos dar por encerrada a sessão, mas eu franqueio a palavra antes. Senhor presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, como já o fiz anteriormente, e parabenizá-lo mais uma vez pela brilhante condução dos trabalhos de hoje. O senhor, como sempre, com fidalguia, com muita paciência e inteligência, demonstrou extremo preparo para tal missão. Gostaria também aqui de saudar o desembargador Severino e agradecer mais uma vez pela presença aqui na nossa turma, desembargador Severino. O senhor sabe que o senhor é sempre bem-vindo aqui, espero que compareça mais vezes, né, viu, desembargador Paulo? Quando tiver volta aí, desembargador Severino, bota a conta gota para ele não deixar. Obrigado. Gostaria aqui também de saudar e agradecer a presença de Suas Excelências, os doutores procuradores, a doutora Natália, o doutor André Felipe, e desejar a todos uma boa continuidade de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Olha, bem, sendo assim, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, certo? Obrigado pelas palavras do desembargador Evanildo, mas com o apoio desse secretariado aqui, a gente não pode pecar, não, né? É difícil pecar. Eu agradeço mesmo, um apoio muito, muito, muito bem recebido aqui. E foi ótimo, é um aprendizado, né? Substituir aqui o desembargador Paulo Augusto, certo? Então foi a primeira oportunidade, e assim que ingresso, já presidindo. Então, é um aprendizado que isso aqui a gente vai levar para frente, viu? Então, agradeço a presença dos procuradores, viu? Obrigado e declaro encerrada a presente audiência, a presente sessão. Ainda estou lá no embaixo. Ainda estou lá no piso, viu? Declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos. Bom dia.